colocar aqui para gravar. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu sou a Shirley Polini, uma das idealizadoras do Licenciamento Brasil, esse projeto maravilhoso que está completando 3 anos de existência, né, com muito carinho que nós preparamos aí esses eventos para vocês, trazendo convidados, trazendo temas relevantes, temas que vocês pedem nos grupos, né, e que a gente percebe que às vezes o mercado é carente de informação. Para quem está chegando aqui no Licenciamento Brasil agora, veio por outras redes, às vezes pelo LinkedIn ou por algum convidado, falando um pouquinho mais desse projeto, o Licenciamento Brasil é uma comunidade que reúne profissionais que eventualmente trabalham com desenvolvimento imobiliário, né? E que também trabalham com licenciamento e aprovações de projetos junto aos órgãos públicos. Então, oi, pessoal. Vocês estavam me ouvindo, Amanda? Oi, Sam, não, travou. Travou, mas não ouviram nada do que eu falei? Ouvimos até a parte que você começou a introduzir sobre o licenciamento Brasil. Então tá ótimo, caiu minha conexão aqui e voltou. Bom, então, para quem está chegando agora e que veio por outros links, que não necessariamente os nossos grupos de WhatsApp, falar um pouquinho do projeto Licenciamento Brasil. O Licenciamento Brasil é uma comunidade onde nós temos profissionais que tanto lidam com licenciamento e aprovações propriamente dito, que são consultores, assim como profissionais que eventualmente fornecem serviços para auxiliar na parte de regularização, e também os clientes, que são contratantes desses serviços, né, das grandes empresas que têm esse serviço internamente. Então, dentro do Licenciamento Brasil, nossa proposta é que a gente traga assim, muito conteúdo, palestra, temas interessantes para vocês. A gente acaba focando um pouquinho mais em São Paulo, em função de que a maior parte dos nossos participantes são da cidade de São Paulo, mas a gente quer convidar aí os participantes que são fora da cidade, que comecem a participar mais conosco, que a gente possa trazer esses convidados para falar conosco também, tá? Então, a gente tem muita procura sobre esses mesmos temas em outras regiões do país, que, querendo ou não, nós temos uma variação de procedimento. E quem tiver interesse em estar aqui com a gente, palestrar, falar sobre determinados temas técnicos, só mandar procurar a gente, mandar um textinho, a gente cria aí uma oportunidade para que todos falem. Hoje aqui comigo, junto comigo nesse projeto, tenho mais 3 profissionais que são maravilhosos, estão comigo desde o início, a Tatiana Zanella, a Amanda, que está aqui com a gente hoje. A Amanda está no suporte, no chat. Então, durante todo o nosso evento, se vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando no chat. E a Fabiana, que hoje é a nossa convidada, ela vai parar em alguns momentos para ir respondendo as dúvidas, tá? A gente faz uma dinâmica assim. E além da Amanda, tem a Angélica Silva também, que hoje não está aqui, tá? O que mais nós temos dentro do Licenciamento Brasil, só para vocês, para quem está chegando agora, a primeira vez que está em contato, fique sabendo. Então, lá dentro do nosso site, licenciamentobrasil.com.br, nós temos algumas ferramentas. Então, a gente tem um app de zoneamento da cidade de São Paulo, que a consulta é gratuita, você baixa ou tanto na loja do Google quanto na Apple. Você consegue consultar o zoneamento tanto pelo número do IPTU quanto pelo endereço. Deixa eu só fechar meu e-mail aqui, que esse barulhinho tá chato. Tanto pelo IPTU quanto pelo endereço. E o que é muito legal que a gente fez nesse app é que você consegue fazer pelo check-in também. Então, se você está no imóvel, faz um check-in, ele já localiza o endereço e você consegue fazer a consulta. Além de zoneamentos, parâmetros construtivos, você consegue verificar se a atividade que você pretende desenvolver no imóvel é permitida ou não, e se a atividade que você quer desenvolver no imóvel é classificada de baixo risco. Se alguém não sabe a diferença de baixo risco ou não, nós temos no canal do YouTube do Licenciamento Brasil um vídeo onde a Amanda explica tudo sobre licença de funcionamento de São Paulo. Então, nós temos aqui em São Paulo, basicamente, acho que 5 tipos de licença de funcionamento, e um deles é a licença de funcionamento de baixo risco. E no app você consegue consultar.
Então, quem tiver oportunidade aí, já baixa na loja e instala para poder começar usando. Uma outra funcionalidade que nós temos é protocolos de processo no Brasil inteiro. A gente utiliza a nossa rede de fornecedores e de consultores do Brasil inteiro que são cadastrados no site. E aí, aproveitando, eu queria convidar vocês, a gente está implantando uma nova plataforma esse ano, que é a plataforma de consultores e clientes. Então, qual que é o conceito principal? É que vocês possam se cadastrar o serviço que vocês fornecem, quais os municípios que vocês atendem, e os clientes possam acessar a plataforma e contratar vocês para uma primeira reunião via plataforma, tá? E aí, por exemplo, se eu quero fazer um serviço em Manaus e eu não tenho um consultor, eu posso contactar dentro dessa plataforma um consultor de Manaus que vai me atender. Então, a ideia é que a gente consiga montar essa rede de fornecedores no Brasil inteiro. Eu estou na linha de frente de uma consultoria também, e dentro da consultoria, vira e mexe, a gente precisa de consultores fora de São Paulo para atender alguma outra demanda que a gente necessita, tá? Assim, tenho certeza que alguns de vocês também têm essa demanda. Então, se você não conhece ainda, a Amanda vai colocar aqui no chat o link para você já se cadastrar como fornecedor, como consultor ou como cliente. Lembrando que quem já tinha se cadastrado no site do Licenciamento Brasil, provavelmente deve ter recebido um e-mail falando para complementar o cadastro, ou pode se cadastrar novamente, porque agora o nosso cadastro é muito mais completo e agora é uma plataforma de contratação mesmo, não só um cadastro de consultor, ok? Bom, o que mais que eu esqueci? Nós temos os 22 grupos de WhatsApp com temáticos, tem todos os links no nosso site também, eu vou pedir para a Amanda colocar aqui. Se por acaso vocês não encontrarem vaga em algum grupo que vocês desejam participar, por favor, me manda um WhatsApp no privado, ou aqui mesmo uma mensagem no privado, que eu verifico se tem vaga, porque tem alguns grupos que eles estão lotados, mas eventualmente sai uma ou duas pessoas, às vezes fica com vaga, tá? Então é só me procurar aqui, eu vejo se eu consigo vaga para um grupo que vocês gostariam de participar. E lembrando que esse evento é de semana inteira, todos os dias das 6 às 8. Então, hoje a gente vai falar sobre os projetos de interesse à saúde. Amanhã nós vamos falar sobre a lei do Requalifica do centro da cidade de São Paulo. A Rita é da SP Urbanismo, ela vai vir com todo o conteúdo e conceito da lei para que a gente tire efetivamente as dúvidas de qual a intenção da lei, o que o poder público deseja com essa lei, e assim fica muito mais fácil da gente interpretar. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre... Ixi, esqueci agora. Qual que é o de quarta, Amanda? Porque a gente trocou a data. Me ajuda, Amanda ou Miss Lane? Oi, Sam. Quarta-feira, vamos lá. Quarta-feira é a operação. A operação urbana. Não, e a Larissa. Deixa eu pegar aqui a programação certinho. Vamos lá. Quarta-feira, operações urbanas consorciadas e projeto de intervenção urbana. A gente vai estar com a convidada Larissa. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre aprovações de projeto em São Paulo. Então, trazer aí algumas dúvidas frequentes sobre o projeto, formatação. E na sexta-feira, a gente vai falar sobre os principais conceitos da aprovação de HIS. HIS, com a Daniela Vidal, e que também é uma especialista no tema, tá? Então, a gente espera vocês, o grupo de WhatsApp a gente vai manter a comunicação. Espero que vocês gostem. Ao final, a gente sempre passa para vocês uma avaliação, para que vocês possam avaliar o evento e a gente melhorar para os próximos. E lembrando que toda a verba arrecadada desse evento, dessa semana, nós vamos transformar em cestas básicas e depois aí nos grupos e no Instagram a gente vai mostrar para vocês o que a gente está conseguindo. Esse mês é um mês que a gente está com uma campanha muito forte de arrecadação de alimentos e doação de roupas, para que a gente possa aí ajudar pessoas em situação precária, tá bom? Agradeço de coração todos que estão participando, espero que vocês curtam. Vou pedir agora para a Fabi compartilhar a apresentação dela, para que eu possa apresentá-la.
E vocês podem fazer network, a gente brinca aqui nos eventos virtuais, vocês podem fazer network aqui no chat, quem quiser pode colocar o seu LinkedIn para que a gente possa se conectar. Eu vou só apresentar a Fabiana, já coloco o meu LinkedIn aí também para vocês, para que a gente possa se conectar para quem ainda não estiver conectado, ok? Sejam todos bem-vindos. Fabi, obrigada por você estar aqui com a gente. Pode passar, Fabi, o próximo slide. A Fabi vai falar, então, de aprovação de projetos de interesse à saúde, falando um pouquinho sobre Visa, Bombeiro e Prefeitura. Pode passar mais um slide, Fabi? A Fabi atua na área de legalização imobiliária há 17 anos, ela trabalha conosco aqui na consultoria, ela atua em diferentes áreas em relação à regularização de imóveis, licenças. A especialidade da Fabi é em projetos de grande porte. Então, ela tem vasta experiência em aprovação de projetos de hospitais, clínicas, atividades de interesse à saúde, e hoje ela é gerente responsável técnica aqui da consultoria Serlepolini Engenharia Consultiva e atua na análise de estudos de viabilidade técnico-legal e projetos de grande porte, como eu falei para vocês. Fabi, super bem-vinda, a palavra é sua, espero que todos gostem. Até mais, gente, eu volto no finalzinho. Obrigada, Shirley. Olá, boa noite. Então, vamos lá começar a falar um pouquinho aí sobre a questão de aprovação de imóveis de interesse à saúde, de estabelecimentos de interesse à saúde, na verdade, né? Então, o que eu vou tentar trazer para vocês hoje é um pouquinho, né, sobre essa questão das aprovações, não só de vigilância sanitária, mas também que envolve o Prefeitura e Corpo de Bombeiros. Tá? Então, toda a edificação ela tem que estar conforme as legislações urbanísticas, como o Plano Diretor, Lei de Ocupação do Solo e Código de Obras. Quando é determinado o uso da edificação, a gente ainda tem que observar legislações complementares, né, de acordo com o uso, como vigilância sanitária, meio ambiente, corpo de bombeiros. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esses estabelecimentos de interesse de saúde e os principais pontos de atenção para o desenvolvimento e aprovação do projeto junto aos órgãos. Tá? Vale lembrar aí que a gente puxou os principais pontos, porque cada caso é um caso, então, dependendo da situação, a gente tem que se aprofundar mais num item ou no outro, então a gente tenta trazer hoje para vocês um pouquinho aí dos principais pontos. Então, o primeiro que eu vou falar é sobre prefeitura, tá? Lembrando que eu estou falando de estabelecimento de interesse à saúde. Então, qualquer tipo de construção, ela depende de uma prévia anuência da prefeitura, tá? Para que você possa estar executando essa obra. No âmbito de prefeitura, os estabelecimentos eles deverão atender os parâmetros urbanísticos permitidos e exigidos na legislação urbanística. Na maioria das vezes, a gente busca essas informações na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque se a gente sai do município de São Paulo, vai para outras cidades, pode ser que esses parâmetros urbanísticos estejam ou somente no plano diretor, ou até mesmo num código de obras, em alguma outra legislação que não seja uma lei de zoneamento. Tá? Então, isso pode acontecer, mas, na maioria das vezes, sim, esses parâmetros são encontrados na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Na legislação do município de São Paulo, os estabelecimentos de saúde que possuem área construída computável superior a 7.500 metros quadrados, ela é considerada um polo gerador de tráfego. Tá? E, desta forma, ela depende de anuência prévia da Secretaria de Trânsito para sua aprovação. O que é o polo gerador de tráfego? É, como o próprio nome diz, ele está gerando, né? Ele está trazendo mais tráfego para aquele entorno, causando mais impactos para aquela região. Então, o projeto de polo gerador, ele avaliará os impactos causados no entorno da implantação desta atividade e essa análise, né, desse polo gerador vai gerar aí uma contrapartida necessária para... Tá? Na maioria das vezes, das legislações aqui em São Paulo é assim, na maioria dos outros municípios também, normalmente essa contrapartida ela fica estabelecida em até 5% do valor total da obra. Tá? O que seriam essas contrapartidas?
melhorar o viário do entorno, né? Sinalização, semáforos, dependendo do impacto, duplicação de pistas, pontes, passarelas. Então, isso depende muito do projeto que está sendo analisado. Tá? Mas, basicamente, seriam esses tipos de contrapartida que não ficam superiores a 5% do valor total da obra. Na lei de uso e ocupação do solo, aqui do município de São Paulo, o uso de hospital, ele possui um incentivo, tanto para obras novas como para reformas, onde eu posso majorar o meu coeficiente de aproveitamento máximo em até 50%. Ou seja, se o meu imóvel, né, no zoneamento onde ele está inserido, permite que eu possa construir no máximo 2 vezes a área do terreno, majorando 50%, eu posso atingir até 3 vezes a área do terreno, ok? Sempre mediante pagamento de outorga onerosa, ou sobre 2 vezes, ou sobre 3 vezes, mas sempre que eu excedo do básico, eu tenho que pagar essa outorga onerosa para a prefeitura. Tem ainda uma outra questão na lei de uso e ocupação do solo, que hospital ele é considerado uma atividade potencialmente poluidora. Tá? Isso está lá no artigo 137 da 16.402. E por ser considerado uma atividade potencialmente poluidora, o decreto que regulamenta a lei de uso e ocupação do solo, ele me dispensa de atendimento da taxa de permeabilidade. Né? Então, eu tenho essas duas condicionantes aí, esses 2 pontos que me favorecem na elaboração de um projeto de interesse à saúde, no caso de um hospital. Isso é a legislação municipal, a prefeitura que me indica essas condições. E eu trouxe aqui um fluxograma de aprovação de um hospital perante a prefeitura e perante a demais órgãos, mostrando aí para vocês um pouquinho do caminho que um processo percorre, né? Então, eu tenho uma aprovação na prefeitura, que vai depender da certidão de diretrizes de SMT, depois eu vou ter a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, no caso de um imóvel estar, ou ser uma reforma, né, ou uma obra nova, mas em imóvel potencialmente contaminado, eu dependo de anuência de CETESB e anuência de DECONTE, para que eu consiga efetivamente aprovar o meu projeto e ter condições de iniciar a minha obra, tá? Pós-obra, aí eu venho com todas as licenças de operação, ok? Então, vou ter licenciamento na CETESB, porque, como mencionado, hospital é uma atividade potencialmente poluidora, então eu tenho que licenciar no meio ambiente, e eu vou ter que licenciar na vigilância sanitária também, mediante uma aprovação de projeto neste órgão, que é o laudo técnico de avaliação, o LTA, para depois eu conseguir tirar a minha licença de funcionamento sanitário. Bom, esse foi um pincelado sobre a aprovação no âmbito municipal de prefeitura. Com relação à VISA, né, a vigilância sanitária, então, todo estabelecimento assistencial de saúde, que é o EAS, ele necessita ter suas instalações de acordo com as normas da vigilância sanitária. Como que a gente garante isso? Né? Mediante a análise e a aprovação do LTA, que é o laudo técnico de avaliação, onde a vigilância sanitária vai avaliar se o estabelecimento atende aos requisitos de instalação conforme legislação. E qual é a legislação? A RDC 50, que é o regulamento técnico vigente, que tem todas as informações para elaboração e desenvolvimento desses projetos, para que a gente possa estar aprovando junto à vigilância sanitária, observando ainda as exigências de Código de Obras e as legislações complementares de vigilância sanitária local. Então, aqui no município de São Paulo, a gente tem a CVS 1, temos também o Código Sanitário Estadual e a RDC 50, então são basicamente essas 3 legislações que precisam ser avaliadas e verificadas para desenvolver um projeto de vigilância sanitária.
Então, o projeto dos estabelecimentos de assistenciais de saúde é direcionado principalmente para os atendimentos de demandas assistenciais programáticas, ou seja, algo que a gente sabe como funciona, né? Então, como é o início, o meio e o fim. No caso de desastres e emergências, eles não estão incluídos como base de planejamento, né? Desestruturando quando da ocorrência de incidentes, incluindo-se nesse ponto as epidemias. Então, desde 2020, né, onde foi mesmo o boom da pandemia, os hospitais, os estabelecimentos de saúde em geral sofreram com a implantação de um planejamento, porque as legislações elas não prevêem isso, né? Então, com isso, não tem um planejamento do desenvolvimento dos projetos para essas situações. Então, os ambientes acabam sendo pouco planejados e projetados. A gente brinca que estabelecimentos de saúde são organismos vivos, né? Porque hoje você vai no lugar, ele está de um jeito, amanhã você volta, ele está de outro. Então, falta um pouquinho de planejamento para que os estabelecimentos eles mantenham a sua estrutura, tá? Isso é decorrente a uma legislação defasada, porque a RDC 50 ela é de 2002, 20 anos atrás. O decreto do Código Sanitário Estadual, se eu não me engano, ele é de 78, então nem se fala, né, que as coisas mudaram muito nesse tempo e as legislações elas não foram atualizadas. A legislação estadual municipal, ela vai determinar os estabelecimentos que precisam aprovar projeto junto à vigilância sanitária, porque nem todo estabelecimento de saúde, interesse à saúde, ele precisa de aprovação de um LTA. Tá? Quando a gente fala de estabelecimentos de interesse à saúde, não é só hospitais, clínicas médicas. Então, a vigilância sanitária ela avalia também outros estabelecimentos como restaurantes, supermercados, que também são de interesse à saúde. Então, tem uma legislação que vai determinar quais são os estabelecimentos que eu preciso aprovar no meu projeto. Hospital, com certeza, precisa aprovar. Tá? Ele é, inclusive, aqui no município de São Paulo, apenas de âmbito estadual, então eu aprovo junto à Visa estadual. O município, nesse caso, não teria competência para estar analisando. A minha aprovação é única e exclusivamente no âmbito estadual. Tem alguns municípios que exigem a aprovação do LTA para emissão do alvará de construção da prefeitura. Então, quando for aprovar um projeto desse tipo, avaliar a legislação do município do qual está trabalhando para confirmar se também a aprovação do LTA não vai ser um pré-requisito para o meu alvará de construção, para que eu consiga aí avaliar com mais clareza o meu fluxograma e saber em que time que eu começo a protocolar e a desenvolver os meus projetos. Os estabelecimentos de saúde, eles estão sujeitos à vistoria do órgão sanitário a qualquer tempo, e mesmo que a legislação local não indique a necessidade de aprovação, as suas instalações, elas sempre têm que atender a todas as condições construtivas exigidas nas normas. Aqui na minha cidade, o consultório médico não precisa de aprovação de LTA, então eu não preciso seguir a norma. Não, porque você está sujeito a uma vistoria a qualquer tempo. E se você não atende a norma, você corre o risco aí de ser autuado ou até mesmo interditado por não atendimento às legislações. Então, como eu mencionei, as instalações elas têm que respeitar as normas da vigilância sanitária, em especial a RDC 50, quando a gente vem falando de estabelecimentos de saúde. O projeto ele tem que prever, dentre os itens necessários, dimensões mínimas para os ambientes, tem que ter ponto de água quente e fria, sistema de ventilação e exaustão de acordo com os ambientes e atividades, elevadores dimensionados para a maca, listagem de equipamentos e controle de fluxos. A gente pega muitas adaptações de imóveis existentes, onde acabam não avaliando, principalmente essa questão de elevadores, né? Então,
Ah, a edificação tem elevador, então está tudo certo. Precisa ver se o elevador que tem lá atende o dimensionamento mínimo exigido para o transporte de maca, por exemplo, porque eu tenho que ter uma maca e mais 2 pessoas. Então, precisa estar verificando isso quando for edificação existente. O projeto de LTA, ele tem que deixar claro todos os setores e seus fluxos, indicando os acessos de pacientes, funcionários, saídas, entrada e saída de materiais, fluxo de resíduos. Então, tem até um desenho mostrando umas linhas coloridas. Essas linhas coloridas são os fluxos, né? Então, por onde passa o paciente, por onde passa o funcionário, por onde passa o meu resíduo, para que a vigilância sanitária avalie e identifique que eu não tenho um cruzamento de fluxo, né? Porque por onde passa o paciente, eu não posso passar a minha saída de resíduos ao mesmo tempo, por exemplo. Então, para isso, é imprescindível a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, que é o PGR-SS. Então, a vigilância sanitária, eu vou ter um fluxo. Eu tenho que desenvolver o meu projeto arquitetônico e, em conjunto com isso, desenvolver o meu projeto de exaustão, porque é obrigatório a apresentação do projeto de exaustão para aprovação do projeto de LTA. Desenvolvendo esses 2 projetos, eu protocolo e aprovo meu LTA, executo as obras necessárias e, por fim, eu solicito a licença de funcionamento, do qual essa licença ela só é expedida mediante uma vistoria prévia. Lembrando que estamos falando no caso de hospitais, tá? Então, não será emitida a licença de funcionamento sem uma vistoria prévia por parte da vigilância sanitária para confirmar de que todos os itens indicados no projeto arquitetônico aprovado foram executados e atendidos conforme norma. Para o Corpo de Bombeiros, né, é imprescindível avaliar o imóvel de interesse à saúde também no quesito de segurança contra incêndio. Por quê? O decreto estadual de segurança contra incêndio, ele vai determinar situações específicas para o uso hospitalar. E isso pode inviabilizar a implantação se não for avaliado previamente. Como, por exemplo, largura de escadas, elevador de emergência e área de refúgio. Então, eu desenvolvi o meu projeto arquitetônico, estou aprovando na vigilância, estou aprovando na prefeitura, eu aprovei tudo, agora eu vou seguir para a parte de segurança contra incêndio. E aí vem o bombeiro e fala assim, então, seu projeto não é passível de aprovação porque a largura da sua escada não atende à condição. Ou seja, eu já aprovei todos os meus outros projetos e aí eu vou ter que reaprovar tudo de novo. Ou então, numa situação ainda mais crítica, né? Eu estou fazendo uma adaptação num prédio existente, fiz todo o meu projeto de reforma com base na edificação existente, com base nas outras legislações municipais e de vigilância sanitária, e não olhei a parte de segurança contra incêndio. Aí vem o bombeiro e fala, então, você tem que ter um elevador de emergência. Nossa, mas eu não tenho como colocar um elevador de emergência, você tem que alargar a sua escada, porque ela não é o mínimo, não é 1,20 m, é maior. Nossa, estruturalmente não é possível. Então, eu acabo inviabilizando todo o meu projeto, porque eu deixei essa etapa para o final. Então, é importante que essas etapas elas ocorram paralelamente, para que seus projetos também estejam compatíveis entre si e não tenha surpresas desagradáveis aí na etapa final de aprovação. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o decreto 63.911 e os serviços de saúde, eles são classificados de acordo com esse decreto como o grupo H, possuindo sua divisão conforme o tipo de uso. E hospitais, especificamente, eles podem ser classificados como H2 ou H3, dependendo aí do tipo mesmo da atividade. Essas 2 atividades, na IT11, que fala sobre saídas de emergência, ela vai especificar uma largura de escada, que para esses usos específicos, H2 e H3, o mínimo é de 1,65. Então, pensa, eu tenho lá uma escada de no mínimo 1,20 m, que para as demais atividades
esse é o exigido, né, o permitido pelo Corpo de Bombeiros. E aí, fiz toda a minha aprovação, de repente, já está até construído um 1,20, e na verdade não pode, tem que ser 1,65. Isso está lá na IT11, então ele fala que as larguras mínimas de saídas de emergência para acessos, escadas, rampas ou descargas, elas devem ser de no mínimo 1,20 m, para ocupações em gerais, mas eu tenho algumas exceções. Então, eu tenho 1,65 m para divisões H2 e H3, no caso de escadas e acessos, né, corredores e passagens e as descargas, né, então a saída da minha edificação. Eu também vou ter 1,65 para rampas, acessos, corredores e passagens para a divisão H2. E no caso da divisão H3, né, para rampas e corredores, passagens, a minha largura mínima é de 2,20. Então, olha a diferença, né, de 1,20 m para 2,20. Então, é uma diferença muito grande. Isso 11, além dessa largura mínima de corredores e escadas, eu tenho que prever área de refúgio e elevador de emergência, que vai depender muito da altura da edificação, tá? O elevador de emergência, ele vai ser exigido para ocupações H2 e H3, onde a minha altura ultrapasse 12 metros. Então, não são prédios muito altos que já vai me exigir um elevador de emergência. Diferente de demais ocupações, como, por exemplo, as edificações residenciais, onde só vai ser exigido um elevador de emergência para prédios muito altos, 60, 80 metros de altura, dependendo da atividade, passa até 90 metros de altura. Então, observa que para estabelecimentos de saúde, H2 e H3, a altura superior a 12 metros. Lembrando que a altura para corpo de bombeiros, ela é considerada da última laje ocupada, né, do piso da última laje, até o piso de descarga da edificação. Então, não é da laje de cobertura, mas sim do piso da última laje ocupada. E a área de refúgio. Então, a área de refúgio, ela é uma parte do pavimento separada por paredes corta-fogo, com acesso direto a uma saída de emergência. Escada, rampa, ou até uma saída direta para o exterior da edificação. O que é essa área de refúgio? Porque o estabelecimento de saúde, né, hospitais, a gente vai ter pessoas ali acamadas, pessoas na UTI, pessoas com mobilidade muito reduzida e que não vão conseguir sozinhas se dirigir até uma saída de emergência. Então, essas áreas de refúgio, elas acabam isolando, né, esses pacientes, essas pessoas, numa área mais segura, porque ela vai ser compartimentada, ela vai ter a parede corta-fogo, ela vai ter portas corta-fogos, para que elas tenham um tempo seguro de sair da edificação em risco, sendo assessoradas aí por profissionais, por brigadistas, e utilizando-se dos elevadores de emergência. Então, o elevador de emergência, ele tem que estar contido dentro de uma saída dessa área de emergência, dessa área de refúgio, tá? Essa área de refúgio, ela vai ser obrigatória em todos os pavimentos das edificações, para a ocupação H2, com altura superior a 12 metros, e na ocupação H3, para uma altura superior a 6 metros. Então, vê aí que a minha área de refúgio, ela acaba sendo para um H3, que são hospitais em gerais, para uma altura até mais baixa ainda. Então, 6 metros aí de altura, eu já sou obrigado a ter essa área de refúgio. No H3, né, com altura superior a 6 metros, eu sou dispensado da área de refúgio no pavimento térreo, porque normalmente ele já dá direto, né, para a saída, e para o primeiro pavimento, se não houver internação. Se houver internação, aí eu sou obrigada a ter área de refúgio. E qual que é a minha área mínima de refúgio? Ela é de 30% da área do pavimento.
Então, não tem uma área específica, é 2.000, é 5.000, é 4.000, como as compartimentações, né, pela legislação do Corpo de Bombeiro, que vai depender aí da área do pavimento, uma área mínima de compartimentação. Para a área de refúgio, é calculado no mínimo 30% da área do pavimento. E aí eu também tenho as etapas de aprovação, então eu vou ter o desenvolvimento do projeto arquitetônico, a aprovação do projeto, execução de obras e emissão do AVCB. Observa que todos eles, né, todas essas etapas, tanto em prefeitura, vigilância sanitária e corpo de bombeiros, eu tenho primeiro o desenvolvimento do meu projeto arquitetônico para depois fazer o protocolo dos meus projetos. Então, é importantíssimo que o desenvolvimento do projeto arquitetônico ele leve em consideração todas as legislações, para que a gente não venha ter surpresas posteriores, né? Como eu mencionei, eu deixo o Corpo de Bombeiros para desenvolver por último, e aí eu tenho essa surpresa de área de refúgio, de elevador de emergência, de largura mínima de escadas, eu deixo para desenvolver por último a vigilância sanitária, mas eu não vi que eu precisava ter um elevador maior por conta do transporte de macas. Então, é muito importante que o desenvolvimento do projeto arquitetônico seja feito com base em todas as legislações aplicáveis para aquele uso específico. Mas eu peguei uma edificação já existente. A minha escada ela tem no mínimo 1,20 m e, estruturalmente falando, não é passível de adequação. Infelizmente, para esse caso, eu vou ter que encontrar outras alternativas, porque o Corpo de Bombeiros não vai aprovar o seu projeto. Então, eu construo uma nova escada externa, pode ser uma opção, ou eu construo uma nova escada interna, quebro a laje, eu não consigo ampliar a escada existente, mas de repente eu consigo fazer uma nova. Então, isso tudo tem que ser avaliado quando for uma edificação existente. Porque, como eu mencionei lá no início, se isso não for avaliado, pode inviabilizar toda a minha implantação. Então, eu faço todo um desenvolvimento, um estudo de massa, todo um planejamento de mercado, uma avaliação de mercado para a implantação daquela atividade e esqueço de verificar estes pontos e que podem colocar todo esse meu trabalho em risco por conta de detalhes, né? Então, eu sempre falo nos meus cursos para os meus alunos de que as letrinhas miúdas, elas estão ali por alguma razão, né? Então, tem que ler todas as letrinhas miúdas, tem que ler todos os artigos da lei, porque é neles que a gente vai encontrar aí alguns benefícios ou até mesmo alguns contras para a instalação da minha atividade. Pessoal, foi isso que eu trouxe para vocês. Como eu mencionei, foi uma pincelada, né? Os principais itens aí para vocês observarem quando estiverem trabalhando e desenvolvendo nos projetos de estabelecimentos de saúde. Pessoal, agora... Oi, estou aqui. Estava abrindo aqui. Pessoal, vocês... Temos algumas perguntas? Então, aqui no chat não colocaram nenhuma pergunta. Se o pessoal não tiver perguntas, eu tenho algumas aqui para fazer para você. Alguém tem alguma pergunta em relação à aprovação de projetos de saúde em prefeitura, Visa ou bombeiro, esse overview que a Fabi trouxe para a gente? Não? Então, vamos lá, Fabi. Na verdade, eu queria saber de você, hoje, na cidade de São Paulo, se você poderia falar um pouquinho sobre onde que a gente protocola os processos de aprovação na prefeitura, né? Porque eu acho que isso sempre gera dúvida. Então, quando é reforma, o protocolo em tal lugar, quando é aprovação nova em tal lugar, ou aprova rápido. Você consegue passar um overview assim disso também? Claro, vamos lá. Bom, pegando esse gancho aí de aprova rápido, vale lembrar de que aqui no município de São Paulo, a vigilância sanitária não é impeditivo para aprovação do meu projeto junto à prefeitura, né? Então, eu não vou ser obrigada a apresentar o meu projeto aprovado de vigilância sanitária para aprovar o meu projeto de prefeitura.
Diferente do polo gerador de tráfego, de área construída contábil, eu dependo de certidão de diretrizes. E se eu estiver aprovando numa prova rápido, por exemplo, eu sou obrigada a colocar os 2 projetos, né? Então, como vai ser tramitado numa única pasta, eu já tenho que estar vendo toda essa questão de impacto de trânsito para aprovação do meu projeto. Agora, se eu estiver aprovando um projeto fora do Aprova Rápido, aí eu posso fazer os meus protocolos em paralelo. Então, eu vou protocolar a minha aprovação nova ou reforma lá em SMU. Hoje, a gente tem o Aprova Digital, que é o sistema de aprovação eletrônico da prefeitura. E, em paralelo a isso, eu protocolo meu processo em SMT se eu for um polo gerador de tráfego, se eu tiver mais de 7.500 metros quadrados de área construída computável. E aí as aprovações, elas tramitam em paralelo. E como eu mencionei, né, visto que os projetos eles têm que estar compatíveis entre si, de que eu tenho especificações em cada legislação, é importante de que esse projeto arquitetônico seja desenvolvido já pensando, né, nesses 3 pontos, basicamente, né, prefeitura, vigilância sanitária e corpo de bombeiros, para que o meu projeto já seja avaliado atendendo todos esses requisitos. Mas aí eu teria uma aprovação paralela, prefeitura, vigilância sanitária e corpo de bombeiros. Para a prefeitura de São Paulo, eu não sou obrigado a apresentar, não é um requisito, né, apresentar os projetos aprovados prévios de vigilância sanitária e corpo de bombeiros para liberar o meu alvará. Bacana. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Em relação, acho que seria legal talvez você falar um pouquinho, qual que é a diferença da gente, principal, né, da gente aprovar um projeto de grande porte, que aí a gente está falando de hospitais, de clínicas, hospitais de transição, enfim, e, por exemplo, uma clínica médica, né? Então, assim, o que num hospital hoje tem e que numa clínica médica deixa de ter de aprovação, que fica, lógico, um pouco menos complexo, né? Você pode dar essa visão, assim, um pouquinho mais, um overview também para a gente? Sim, sim. Bom, clínica médica, onde eu só tenho atendimentos, né, ambulatoriais, consultórios, hoje não dependem de aprovação de vigilância sanitária. Então, eu não preciso fazer esta aprovação, mas eu continuo tendo que aprovar, né, se for uma obra nova, junto à prefeitura e junto ao corpo de bombeiros. Uma clínica médica, ela é classificada como um H6 no corpo de bombeiros, então eu não tenho aquelas obrigatoriedades de área de refúgio, de elevador de emergência, da largura mínima de 1,65 ou de 2,20 de corredores. Então, ela acaba sendo... tem menos impacto no desenvolvimento do projeto arquitetônico por conta disso, né? Porque ela acaba sendo uma edificação mais comum, não tenho tantas interferências como um hospital, por exemplo. Muito legal, Fabio. Eu estava vendo que você estava fechado o áudio. Não sei se eu deixo fechado ou não. Bom, tem uma pergunta aqui do Reginaldo. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele. Talvez eu peça até para ele abrir o áudio aqui para explicar para a gente. Ele está perguntando, no caso de reforma, de ampliação de um hospital, qual seria o melhor caminho? Ele está saindo de 8.000 metros para 15.000 metros de área construída. Aí eu perguntei para ele, né, em relação ao que ele estava perguntando isso, ele coloca com ampliação de área onde a execução está em andamento e sem os projetos aprovados. Eu estou imaginando que, então, que ele está colocando aqui, que, na verdade, ele está fazendo uma obra sem estar com o projeto aprovado, mas eu imagino que esteja com o processo protocolado, né? Ou se é uma obra irregular. Você quer abrir o áudio e explicar um pouquinho para a gente melhor sua dúvida, Reginaldo? Não sei se ele vai querer abrir o áudio. Bom, talvez esteja executando com o direito dos 120 dias de obra, então, né? Eu acho é uma batata quente que está caindo na mão dele. Bom, se o hospital está em reforma, vamos tentar pensar em cenários aqui, né? Se o hospital está em reforma, o alvará de execução está em andamento e sem projeto aprovado,
Reza. Não, Bom, entendo vai lá, que Fabi. se ele usou o direito ao início de obras dos 120 dias da prefeitura, ok, ele pode iniciar a obra, né? Desde que ele assuma esse risco, no caso, no meio do caminho, a prefeitura pedir para que ele mude o projeto e já tenha sido executado, que está, inclusive, no Código de Obras, né? Mas quais são os riscos que eu tento visualizar nisso? Mais voltado para a parte de vigilância e corpo de bombeiros, né? Porque hoje a prefeitura ela analisa projeto de massa, então ela não vai verificar se eu estou atendendo a quantidade, não vai contar, né? Se eu estou atendendo a quantidade de banheiros, se os meus consultórios têm a área mínima necessária, que tudo isso está lá na RDC 50. Então corre o risco de estar aprovando um projeto de prefeitura que pode não ser 100% passível de aprovação junto à vigilância sanitária e ao corpo de bombeiros por conta dessas demais interferências. Então, seria importante, já que você está assumindo esse projeto agora, Reginaldo, pegar a arquitetura pretendida, não o projeto legal, né, mas a arquitetura pretendida e validar com base nessas legislações de vigilância sanitária e corpo de bombeiros para saber se atende às exigências dessas legislações. Eu acho que tem duas informações importantes que são relevantes, é que quando a gente utiliza o direito de início de obra na Prefeitura de São Paulo, que é iniciar a obra depois de 120 dias do protocolo do alvará de execução, existe uma cláusula no Código de Obras que diz que você pode iniciar a obra por sua conta e risco. Isso significa o quê? Que se a Prefeitura fizer qualquer exigência adicional do projeto, que você já tenha executado a obra, obrigatoriamente você vai ter que desfazer e atender a legislação que a Prefeitura está pedindo para atender, né? E outra coisa importante é que se o processo estiver em andamento e por algum motivo esse processo foi indeferido, você perde o direito de início de obra. Então, você teria que paralisar a obra no meio do caminho, esperar finalizar a aprovação do projeto para daí iniciar a obra novamente, com o alvará emitido, tá bom? Acho que essa é uma informação que eu acho que é relevante também. O Vitor está perguntando aqui para a gente, Fabio, eu acho que se você poderia, não sei se você conseguiria colocar no contexto, que seria sobre as áreas permeáveis, né? Então, ele está perguntando aqui quanto à dispensa da taxa de permeabilidade, se isso também se aplica à cota ambiental. Eu imagino que talvez para terrenos menores que 500 metros, ele esteja perguntando, né? Ele está perguntando se isso também se aplica à cota ambiental. Você lembra de cabeça? Pelo que eu vi da legislação, lembro, inclusive, de ter estudado, ele dispensa o atendimento da taxa de permeabilidade, mas ele não me dispensa o atendimento da cota ambiental, pelo menos na lei não está escrito isso, né? Então, eu ainda assim teria que atender, pelo menos, a questão de reservatórios de águas pluviais e o reservatório de água de reuso, que normalmente a água de reuso, os hospitais eles costumam utilizar justamente por conta das áreas técnicas, resfriamento de Equipamentos. De ar-condicionado, né? Então, eu sei que é bem comum os hospitais projetarem reservatório de água de reuso. Então, pelo menos a cota ambiental, a legislação não indica nenhum tipo de dispensa. Perfeito. O Reginaldo está perguntando aqui também quais são as áreas que não são computáveis para hospitais, ou se só são as áreas técnicas. Bom, áreas não computáveis, elas não determinam, né, se é para um uso de escola, se é para um uso de hospital. A legislação, tanto a Lei de Uso e Ocupação do Solo quanto o Código de Obras, ela vai determinar lá algumas áreas técnicas. No caso de algumas áreas não computáveis. No caso de hospitais, sim, as áreas técnicas são consideradas não computáveis. A parte de estacionamento, ela pode ser considerada não computável. Eu acho que seriam essas. E todas as áreas não computáveis constantes do quadro de áreas não computáveis, obras complementares, saliência, e por aí vai, né? Passagem coberta sem vedação lateral, abas, e por aí vai, mas é tudo que consta no Código de Obras, né? Exato. Vale lembrar que
como as áreas técnicas dos hospitais, elas são muito grandes, então sempre vai ser exigido um memorial para você detalhar. Como o projeto na Prefeitura de São Paulo ele é simplificado, então sempre vai vir uma exigência para você apresentar um memorial descritivo dessa área técnica, falando exatamente o que tem nessa área técnica. Às vezes eles pedem até um croquis, então um desenho arquitetônico, né, um layout dessas áreas técnicas, para provar de que são áreas técnicas efetivamente, porque nos hospitais as áreas técnicas são muito grandes devido a todos os equipamentos, principalmente de climatização. Essa questão de memorial é super importante, é uma questão nova, né, que veio nesse Código de Obras novo da cidade de São Paulo, né? O Reginaldo ainda está perguntando se a circulação vertical é considerada também não computável nos hospitais. Sim, porque é um uso não residencial, então também entra como área não computável. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Não. Eu acho que tem uma outra questão que eu queria colocar aqui, que é em relação a atividades de interesse em saúde, que a gente fala propriamente dito, porque a gente ouve aqui no nosso público sempre tem profissionais que trabalham já há bastante tempo com a área de legalização, mas também tem profissionais que estão iniciando as atividades, estão iniciando nessa área, né? E eu gosto sempre de pontuar a questão da obrigatoriedade de licenciamento. Então, por exemplo, quando a gente fala de atividade de interesse em saúde, a gente está falando desde lá de uma clínica psicológica, de psicologia, uma clínica dentária, por exemplo, né? De médicos dentistas e de consultório. Onde que o profissional ele pode identificar ali, Fabi, por exemplo, quando que ele precisa de um LTA, quando ele precisa realmente de alvará de funcionamento, porque às vezes a gente se depara, né, com aquele cliente e fala assim, mas o meu é só consultório, eu não preciso de alvará de funcionamento, né? Ou o meu é só consultório, eu não preciso de vigilância sanitária. Fala um pouquinho sobre essas atividades menores, né? Quando que precisa de alvará, quando que precisa de licença, quando precisa de bombeiro, né? Eu acho que é super importante. Vamos lá. Bom, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a CVS 1, 2020, se eu não me engano, onde ela vai determinar todos os estabelecimentos que dependem, de análise prévia da vigilância sanitária. Tá? Então, vai ter um anexo lá que vai mostrar, por código KINAI, se o meu estabelecimento ele depende ou não de licenciamento de vigilância sanitária. Inclusive, se vai depender ou não de aprovação de LTA. Né? Então, se tem lá análise prévia, é porque ele depende de aprovação de LTA. Só que é uma legislação estadual. E aí, cada município ele pode determinar se vai precisar mesmo de aprovação de LTA ou não. Então, eu vou ter uma legislação municipal que vai me falar dessa obrigatoriedade. Como eu mencionei, aqui no município de São Paulo, até setembro de 2021, 2020, só hospitais eram precisos aprovação de LTA. Desde setembro de 2020, veio uma portaria da Vigilância Sanitária Municipal, onde determinou outros estabelecimentos que dependem de aprovação de LTA, só que no município. Né? Então, sempre verificar a legislação sanitária municipal e a estadual, se estiver fora de São Paulo também, para confirmar se o seu estabelecimento precisa mesmo de aprovação e licenciamento junto à vigilância sanitária. Aqui no município de São Paulo, no site da prefeitura, no site da Covisa, ele é bem didático, e aí você clica lá, coloca o número do seu KINAI e ele já vai falar se você precisa ou não de licenciamento junto à vigilância sanitária. Bacana. E do Corpo de Bombeiros, né? Que acima, nossa, aí eu não lembro direito, acho que é 1.500 metros quadrados, né? Hoje que precisa. A gente já precisa.
Acima de 750 metros quadrados, eu preciso de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, mas eu sei que também, Sam, tem alguma coisa sobre 1.500 metros quadrados, que agora acho que precisa de aprovação, alguma coisa assim. Aí precisaria confirmar aí com os universitários colegas especialistas em segurança contra incêndio. Não, tranquilo. Eu tô aqui com um fluxograma de estabelecimentos de saúde. Eu vou abrir para que você fale um pouquinho sobre o fluxo de aprovações, Fabi. E aí eu queria convidar quem estiver aqui com a gente, no nosso YouTube do Licenciamento Brasil, eu cheguei a fazer um evento falando sobre construção de fluxograma de aprovações, e que eu comento também esse fluxograma lá. Então, para quem tiver curiosidade de depois saber um pouquinho mais sobre fluxograma de aprovações, etapas de aprovação, tem lá essa palestra que eu fiz falando de fluxograma. Deixa eu abrir aqui. Estou pegando a Fabiana de surpresa, hein? A gente não tinha combinado isso, Fabi, mas se precisar de ajuda aí, você pede aos universitários, mas acho que isso aqui você tira de letra. Peraí, deixa eu só compartilhar. Eu vou compartilhar minha telinha aqui, tá? Tentar diminuir aqui. Tá dando para ver? Sim. Tá. Quer falar um pouquinho, Fabi, das etapas aí de aprovação? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então. Opa, peraí que eu tô clicando. Tá voltando. Bom, o primeiro passo aí seria a prefeitura, né? Então, eu tenho esse fluxograma específico, ele está falando sobre uma obra nova, então eu vou ter o meu alvará de aprovação de edificação de obra nova, mas eu também preciso avaliar o meu gabarito de altura. Então, uma das exigências para eu fazer o protocolo desse processo vai ser solicitar uma pré-análise junto ao Comaer. Porque mesmo que a legislação municipal ela determine um gabarito de altura ou não determine, né, eu preciso verificar se aquela altura que eu estou pretendendo tem interferência ou não no tráfego aéreo. Então, pode ser que seja emitida uma certidão de inexigibilidade, ou seja, eu não tenho interferência nenhuma na altura pretendida, ou pode me exigir uma aprovação de projeto também junto ao Comaer, para que ele avalie os impactos dessa altura, da altura da edificação pretendida para a segurança do tráfego aéreo. Ou a inexigibilidade ou a aprovação do projeto vai ser um pré-requisito para eu aprovar o meu projeto junto à prefeitura. Um estabelecimento com mais de 7.500 metros quadrados de área construída computável, ele é um polo gerador de tráfego. Então, eu também vou ter uma certidão de diretrizes junto à SMT-CET. Essa certidão de diretrizes também vai ser um pré-requisito para a emissão do meu alvará de aprovação e execução. Em paralelo a isso, então, eu fiz essa primeira etapa, né, das aprovações, eu posso seguir com a aprovação do meu projeto junto ao Corpo de Bombeiros e também a minha aprovação de projeto junto à Vigilância Sanitária. Como eu mencionei, é importante que o desenvolvimento do arquitetônico seja feito aí paralelamente, né, em conjunto com essas demais secretarias de aprovações, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, para que a gente não tenha surpresas depois de um projeto de prefeitura aprovado, por exemplo, uma vez que essas aprovações não são pré-requisitos para a emissão do meu alvará de execução. Hospital, ele é um estabelecimento considerado potencial poluidor, então eu vou precisar de aprovação junto à CETESB também. Então, eu tenho que aprovar a minha licença prévia e depois a minha licença de instalação. Essa é uma atividade do qual a CETESB não permite uma aprovação em conjunto, licença prévia mais licença de instalação. Eu sou obrigada a fazer as aprovações em separado, tá? Tem alguns casos, né, dependendo da atividade, que eu posso aprovar a LP-LI, a licença prévia e licença de instalação, concomitante, num único processo. No caso de hospitais, não é permitido. Tá?
Então, eu teria essas aprovações para que eu pudesse iniciar a minha obra com segurança, sem riscos de eu estar executando. Então, como o Reginaldo comentou, né, eu já iniciei a minha obra, estar executando a minha obra, e no meio do caminho ter uma exigência do órgão para alterar o projeto e eu já ter executado essa obra. Então, eu aprovando esses projetos, tendo meu alvará de execução na mão, eu tenho a segurança de executar a obra conforme, de fato, os órgãos avaliaram os projetos. Executei a minha obra, venho para o pós-obra, né? Então, eu vou ter a quitação de ISS junto à prefeitura. Então, não confundam ISS com INSS, né? São duas coisas distintas. Porque a quitação do ISS vai ser um pré-requisito para eu tirar o meu habite. Além disso, eu vou ter que apresentar o meu TRAD, que é o termo de recebimento e aceitação, que é a conclusão das medidas mitigadoras exigidas pela Secretaria de Trânsito. Esse vai ser um pré-requisito para eu tirar o meu habite. Além disso, eu vou ter que aprovar o meu projeto de sistema de segurança junto à prefeitura, que nada mais é do que o meu projeto de bombeiro aprovado na prefeitura. Esse projeto, né, o cadastro de funcionamento do Sistema Especial de Segurança, ele só é possível de protocolo se eu tenho meu alvará de execução emitido. Esse é um processo que eu não consigo fazer antes, tá? Eu tenho que ter o meu alvará de execução emitido. E vou precisar também do meu cadastro do equipamento de transporte, que são os elevadores, escadas rolantes, esteiras rolantes, que estiverem no meu projeto. Vou ter que ter o meu AVCB emitido, então, todo o meu sistema de segurança ele já vai ter que estar instalado e ele vai ser uma exigência para o meu habite. Então, todos esses documentos são pré-requisitos para eu tirar o meu habite. É importante também avaliar no alvará de execução quais foram as ressalvas, né? Porque o meu alvará de execução ele vem com algumas ressalvas, onde ele indica que, para fins de emissão do certificado de conclusão ou habite, eu tenho que apresentar tais e tais documentos. Então, observar também aí se não haveria outros documentos exigidos na ressalva do alvará de execução. Com esses documentos em mãos, eu consigo tirar o meu habite. Tirei o meu habite, eu passo para a parte de licenciamento, efetivamente, né? Ou seja, a minha edificação ela está apta a ser ocupada estruturalmente, né? Ali, fisicamente, ela está apta a ser ocupada. Mas aí eu venho para as minhas licenças operacionais. Então, já que eu aprovei o meu projeto de LTA, eu vou tirar a minha licença sanitária. Eu vou tirar a minha licença de operação da CETESB. Eu vou tirar a minha licença de funcionamento junto à prefeitura. E aí eu vou vindo com as licenças complementares, né? Então, eu vou ter que tirar o meu CADRE junto à CETESB, que é a licença de movimentação dos resíduos gerados. Se eu tiver um anúncio instalado, né, do logo do meu hospital, do meu estabelecimento, eu tenho que, depois da licença de funcionamento, tirar a licença de publicidade. Assim como eu tirei o CADRE por conta dos resíduos, eu também tenho que fazer um cadastro no município, que é na ANLURB. Também vai estar vendo sobre a retirada dos resíduos do estabelecimento. O estabelecimento de saúde, ele precisa ser cadastrado nos conselhos regionais, né? Então, eu vou ter que cadastrar o hospital no Conselho Regional de Medicina, eu vou ter que cadastrar ele no CNES, que é o Conselho Nacional de Estabelecimentos de Saúde, eu vou ter que cadastrar ele no Conselho Regional de Enfermagem, no Conselho Regional de Farmácia, todos os conselhos regionais dos profissionais das atividades envolvidas. Tenho que cadastrar também na Polícia Federal, por conta dos gases e dos medicamentos controlados.
Então, eu tenho uma série de licenças operacionais, né, após cumprida esta etapa de aprovações de projetos, execução de obra e emissão do ABITS, que vai depender muito da atividade, efetivamente, que eu vou estar operando nesse estabelecimento. E, por fim, tenho que finalizar essa construção, averbando a matrícula, averbando esse ABITS na matrícula do imóvel, e para isso eu preciso tirar a minha certidão do INSS para poder fazer essa averbação, ou seja, eu tenho que provar para a Receita Federal que eu recolhi todos os impostos necessários durante a execução da obra. Então, seria aí um fluxo macro de um estabelecimento de saúde. Eu acho que é importante falar, você acabou pulando aqui, que eu acho que é um ponto que também os profissionais esquecem bastante, Fabi, e aí não só para os hospitais, mas também para as clínicas menores, em relação ao licenciamento dos equipamentos. Então, se você tem equipamento de raio-x, equipamento de ressonância magnética, de tomografia, se tem aplicação de medicamentos dentro da clínica, se tem uso de anestesia, por exemplo, anestesia local, que seria tipo de, como se fosse serviços ambulatoriais, a gente também tem o licenciamento dessas atividades parcialmente, assim como, por exemplo, a parte de quimioterapia, né, que também tem a questão de uso de medicamentos. E aí ela vem aqui, ó, como uma licença complementar posterior à licença de estabelecimento, né? Sim. A parte de radioterapia, né, que tem toda também um licenciamento específico, então vai muito mesmo da atividade que está sendo implantada. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao que a gente colocou? Bom, eu acho que eu também explorei aqui tudo que eu pensava que poderia ser explorado, que poderia ser dúvida da maioria, né? Eu vou colocar aqui para vocês, no chat, a nossa avaliação. Peço com carinho para vocês responderem todos os dias a avaliação, que é a partir daí que a gente consegue criar os novos eventos do Licenciamento Brasil. Deixei aqui nos contatos, no chat também, o meu contato de WhatsApp e o meu LinkedIn, caso vocês queiram se conectar e queiram participar de algum grupo que esteja lotado. E qualquer problema que vocês tiverem, a gente tem o contato também no site, pode procurar nos grupos a nossa equipe do Licenciamento Brasil. A gente espera que vocês tenham gostado bastante. Fabi, super obrigado por estar aqui com a gente de novo, né? Na quinta-feira você vai estar aqui de novo falando de projeto. O Reginaldo está perguntando aqui se vai ficar gravado para assistir novamente. Reginaldo, a gente tinha feito o compromisso de disponibilizar para os profissionais que não puderam assistir, tá? Então, se um dia você não puder assistir a palestra, a gente vai disponibilizar. Quanto a assistir novamente, eventualmente a gente pode disponibilizar. O que a gente vai pedir para vocês é só que vocês não compartilhem o link para não ficar injusto com quem esteve aqui e realmente pagou para estar aqui. Apesar dessa palestra ter sido, o que a gente falou assim, uma contribuição para ajudar, né, contribuição para um projeto social, a gente não gostaria de disponibilizar gratuitamente esse conteúdo que é riquíssimo e vai ser uma semana riquíssima para quem, em contrapartida de profissionais que pagaram para estar aqui conosco, tá? Então, a gente pode disponibilizar o link, sim, a gente criou o grupo lá do WhatsApp, vocês podem procurar a Miss Lane, lá no nosso grupo do Meetup do WhatsApp. A Mi vai passar para vocês depois o link da gravação para que vocês possam assistir novamente, ok? Combinado? Mais alguma pergunta, pessoal? Perfeito, muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus, bom descanso, e amanhã a gente volta para a nossa palestra sobre o Requalifica. Para quem... Eu vou fazer o seguinte, lá no grupo eu vou colocar a lei e o decreto que a gente vai discutir amanhã, para, de repente, quem quiser já dar uma lida na lei e no decreto, trazer algumas dúvidas,
A Rita participou na elaboração da lei, tá? Então, ela não vai tirar dúvidas de procedimentos administrativos, até porque tem coisa que ainda dependendo de regulamentação. Mas ela vai conseguir explicar para a gente, principalmente aquela parte de entender o que o legislador queria quando desenvolveu a legislação, tá bom? Então, se vocês puderem trazer as dúvidas sobre a lei, aproveita, momento único, primeira vez que a Rita vai estar aqui com a gente espera vocês, tá bom? Fabi, super, super obrigada, você sempre enriquece aí o nosso conhecimento. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, Fabi.